Diz assim a palavra de Deus, Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por podermos ler, meditar, refletir, trazer esta palavra ao coração, confiando que Teu Espírito Santo nesta noite é quem vai iluminar o entendimento de cada um e trazer, Senhor, esta palavra para que possamos não somente recebê-la no coração como uma boa semente em terra fértil, mas que também seja algo que nos faça refletir e mudar, Senhor, e dar a Ti a glória, a honra e louvor por Tua obra em nosso lugar e em nosso favor. Nós te oramos agradecidos por tudo nesta noite e pedindo que nos conduzas por Teu Espírito para a glória do Teu nome. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por Sua palavra. Pode sentar, querido irmão, e deixe sua Bíblia aberta para nós meditarmos no texto que acabamos de ler. Nós costumamos, a sociedade de uma forma em geral, a dar troféus ou recompensas àqueles que fazem grandes obras. Existem premiações para os atletas, as copas e os troféus, o melhor do mundo. Existem prêmios para os cantores, os Grammys. Existem premiações para os que produzem filmes, os Oscars. Existem prêmios para os cientistas, prêmio Nobel. Por grandes obras, alguém recebe um prêmio, recebe um troféu, porque nós consideramos justo que grandes obras, que obras relevantes, que obras que beneficiam muitas pessoas sejam recompensadas. Hoje eu quero falar da maior obra que já foi feita nesta terra. Quero falar da obra do Cordeiro de Deus em nosso lugar e em nosso favor. Jesus trabalhou durante toda a sua vida, mas o maior trabalho de Jesus não foi o da carpintaria,
nem quando ele começou a fazer os seus milagres, como lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho. O maior trabalho de Jesus não foi curar cegos, surdos, dar voz aos mudos, nem ressuscitar os mortos. O seu maior trabalho não foi ensinar com autoridade, nem dar aos homens o maior projeto ético, o maior programa ético que a humanidade já viu, que moldou toda a civilização ocidental. O maior trabalho de Jesus foi quando ele esteve na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar nesta noite reunidos. Glória a Deus. Lemos o texto de Isaías 53, que é uma profecia messiânica, que descreve o sofrimento, a obra do Cordeiro de Deus, que levou sobre si os pecados do povo. É um capítulo muito conhecido do Antigo Testamento, que fala a respeito do sacrifício de Cristo morrendo pelos pecadores, o servo substituto, voluntário, sofredor, que em silêncio sofre e traz a cura à humanidade. Quero falar nesta noite como o sacrifício do servo sofredor, ou do cordeiro mudo levado diante dos seus tosqueadores, pode trazer a redenção à humanidade, uma vez que Isaías nos apresenta aqui 3 aspectos muito importantes da obra do Cordeiro de Deus. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto que lemos é que a obra do Cordeiro foi dolorida, foi sofredora. Ele começou dizendo que o Cordeiro é rejeitado, que ele aparece como uma raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, sem nenhuma beleza. Isaías descreve aqui o servo de Deus como sendo desprezado, alguém que ele diz, não fizemos dele caso algum, as pessoas até escondiam o rosto, viravam o rosto para não vê-lo. De fato, querido, Jesus foi até a cruz para sofrer, não foi reconhecido como o Messias, mas foi condenado injustamente e levado até a cruz como um malfeitor. Agora imagine aquele que desceu do céu, onde era adorado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, aquele cuja glória enchia todo o céu, agora ele está humilhado numa cruz, rejeitado, desprezado. Pilatos e Herodes o desprezaram, sua família não acreditou nele, seus discípulos o abandonaram na última hora. Assim nós vemos que o Cristo foi rejeitado, porque a sua obra foi extremamente dolorida. No Salmo 22, também no Salmo messiânico, ele descreve assim a si mesmo: mas eu sou verme, não homem, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois tem nele prazer. Jesus está ali, além dos sofrimentos psicológicos, da rejeição, do abandono. Jesus experimenta na cruz sofrimentos espirituais, porque ele estava cercado de hostes malignas. Na cruz, a pressão espiritual sobre Jesus era tão grande que no mesmo Salmo 22, ele descreve dizendo, muitos touros, fortes touros de Bazã me rodeiam, abrem a boca como um leão que ruge e despedaça, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. E é lógico que Jesus não estava na cruz cercado de animais, não havia nenhum animal ao redor da cruz. Então o salmista está falando de animais que representam os ataques espirituais que Jesus sofreu ali na cruz, cercado por hostes da maldade que queriam destruí-lo, desfazê-lo. Além disso, a obra do Cordeiro na cruz foi fisicamente dolorosa. Ele foi traspassado.
De muitas maneiras ele foi moído, ferido, despedaçado. O profeta mostra como Jesus sofreu ali na cruz. E nós precisamos entender, ele conheceu a dor da rejeição, pois foi rejeitado por todos. Conheceu a dor também da pobreza, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus conheceu a dor da injustiça, pois foi condenado sem merecer. Conheceu a dor da injúria, porque aqueles que o cercavam na cruz lhe diziam palavras ofensivas. A dor esvaziou a sua aljava de flechas em Jesus na cruz. É difícil encontrar uma oportunidade que alguém tenha sofrido mais do que o Senhor ali naquela cruz. Dores psicológicas, dores físicas, dores espirituais, dores de toda a natureza. Porém, o profeta nos diz qual foi a reação de Jesus a toda esta ofensa, a toda esta dor. Ele diz no verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus não murmurou, ele não reclamou, ele não pramejou, ele não devolveu as ofensas, ele não jogou nenhuma injúria ou praga em alguém, mas se apresentou como uma oferta voluntária àquele que estava ali para sofrer em favor de toda a humanidade. Glória a Deus. Ainda hoje, queridos irmãos, muitos rejeitam a Cristo. Ainda hoje muitas pessoas recusam reconhecê-lo como Senhor pleno, único Salvador. O desprezo, no entanto, daqueles que não consideram Jesus não diminui em nada a sua obra redentora. E nós nos reunimos aqui nesta noite, dia de celebrar a ceia do Senhor, para lembrar, para celebrar, para exaltar, para adorar aquele que sofreu por nós. Estamos aqui para louvá-lo pelo seu sofrimento, e a maior razão de nós fazermos isso é porque não só reconhecemos que Jesus sofreu duramente por nós na cruz, mas que ele sofreu ali, não por si mesmo, mas por cada um de nós. Nós éramos os culpados, ele foi aquele que levou a culpa em nosso lugar e em favor. Porque o segundo aspecto que Isaías destaca da obra do Cordeiro é que ela foi substitutiva. Jesus sofreu na cruz, foi humilhado, rejeitado, traspassado, tomou sobre si as dores e enfermidades do povo. O profeta diz: nós pensávamos que ele estava sendo ferido por Deus por alguma coisa que ele tivesse feito, mas depois ele precisa reconhecer, mas não foi por causa dos seus pecados, ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. O sacrifício de Cristo foi substitutivo, ou seja, ele foi traspassado e esmagado, moído por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Sofreu em silêncio, mas ele não merecia estar ali, porque ele sofria por causa do povo. O povo que o próprio profeta se vê pertencente a ele, porque diz: nós o reputamos por aflito e ferido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não havia nada de errado em Jesus. No verso 9 ele vai dizer: embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, lhe deram a sepultura como simples. Jesus foi levado até a cruz, mas ele não cometeu nenhum pecado, nenhuma injustiça. Alguém às vezes diz assim: eu achei Jesus. Não, ele é que me achou, porque eu é que estava perdido. Eu é que era um pecador, eu é que estava afastado, eu que estava distante, eu que merecia a ira de Deus, mas ele sofreu pela iniquidade dos outros. Ele conheceu a nossa culpa, mas não conheceu o nosso erro.
conheceu as nossas dores, mas não conheceu a nossa rebeldia. Ele conheceu as nossas enfermidades, mas não conheceu as nossas transgressões. Aquele sofrimento era nosso, aquele chicote era nosso, aquela cruz era nossa. Ele tomou sobre si tudo em nosso lugar e em nosso favor, porque não era para ele estar ali. O profeta começou dizendo assim: a quem se mostrou o braço do Senhor? Ele era a revelação do braço do Senhor. Ele era a revelação do poder de Deus. No entanto, ele aparece como raiz de uma terra seca, sem nenhuma formosura, aleluia, porque a força de Deus se manifestou em fraqueza, mas não por causa da sua própria iniquidade. Ele sofria em lugar dos fracos seres humanos a quem ele representava, nós que tomou ele o nosso lugar naquela cruz. Esta noite devemos entender, queridos, a profundidade do sacrifício de Cristo que morreu em nosso lugar. Porque a única razão de nós termos acesso a Deus, termos salvação, vida eterna, vida plena, a única razão é porque Ele tomou o nosso lugar e garantiu que o preço fosse pago em favor de cada um de nós. Sem esse sacrifício não haveria reconciliação, não haveria perdão, não haveria nova vida, não haveria igreja, não haveria culto, não haveria ceia. Nós não estaríamos aqui se Ele não tivesse ido até a cruz para sofrer em nosso lugar. Mas porque Ele foi, nós reconhecemos que não estamos aqui por nosso mérito. Não estamos aqui porque merecemos, não estamos aqui porque fizemos por merecer, mas pela graça que foi revelada no Calvário, pelo sacrifício expiatório, vicário, substitutivo do Cordeiro mudo, que enfrentou os seus tosqueadores sem reclamar. Nós podemos nesta noite estar aqui para louvar o nome do Senhor. Eu não sei se você hoje já teve oportunidade, ou se você já teve a lembrança de dizer obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Mas essa é uma boa hora para nós nos lembrarmos do que Ele fez e louvarmos o seu nome, louvando, aleluia, ao Senhor que recuperou a nossa condição de filho de Deus, morrendo como um ímpio em nosso lugar, em nosso favor. Aquele que não consegue dizer obrigado diante desta realidade, aquele que não consegue entregar a Ele a vida diante deste fato, não entendeu o que de fato foi a vinda de Jesus a este mundo e qual foi a obra que Ele realizou ali na cruz. Nesta noite estamos aqui para cercar a mesa do Senhor, mas não podemos tomar assento a esta mesa sem antes declarar a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento do que Ele merece por tudo o que Ele fez por nós. Mas o último aspecto e tão importante que Isaías destaca da obra do Cordeiro é que ela foi dolorida, ela foi substitutiva, mas também a obra do Cordeiro foi vitoriosa, porque ele diz que ele não morreu em vão. Ele diz que o Senhor agradou-se em esmagá-lo, aí no verso 10, mas diz: quando ele entregar a sua alma, ele verá a sua posteridade, ele verá que a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E no verso 11 ele diz: ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, aleluia, porque com a sua morte o servo, o justo, justificará a muitos e levará sobre si a iniquidade deles. Jesus foi até a cruz, ali Ele sofreu, ali Ele pagou o preço por nós, mas ali Ele venceu, aleluia, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu toda a hoste maligna, Ele venceu o sistema maligno humano que se levantou contra Ele, Ele saiu dali vencedor, aleluia. Alguém podia pensar:
pensar, Jesus perdeu, Jesus morreu. Outro dia eu vi até uma torra aí, brasileira, dizendo, não, Jesus morreu na cruz, ele perdeu, se ele tivesse vivido mais, ele podia ter feito muito mais coisa. Essa pessoa não entende nada sobre Jesus. Jesus não teria feito mais se ele vivesse mais, porque ele não veio ao mundo apenas para viver, ele veio ao mundo para morrer por nós, e a sua obra foi completa, quando ele morreu na cruz, porque a morte não foi o seu fim, o inferno não pode segurá-lo, o túmulo não pode detê-lo, a marca do imperador na queda de nada adiantou, os guardas na porta não impediram que ao terceiro dia ele se levantasse de entre os mortos e ressuscitasse pelo seu poder, para declarar toda a autoridade, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, aleluia. Ele venceu, e porque venceu, aleluia, nós somos beneficiários desta sua vitória, aleluia. A obra do Senhor, a vontade de Deus prosperou na cruz. Alguém pode pensar, Deus, porque a vontade dele era que Jesus morresse, porque em seu amor Deus providenciou a única maneira como nós poderíamos ter o nosso pecado perdoado. Jesus não morreu na cruz como uma vítima do sistema, ele morreu na cruz como uma vítima de Deus, ou seja, como um sacrifício de Deus em nosso lugar. Mas a vontade do Senhor prosperou na sua morte, de forma que o profeta diz, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Sabe qual é a satisfação de Jesus aqui, queridos? É ter morrido por cada um de nós e poder ver nesta noite que você está aqui, que você foi lavado no sangue dele, que você creu na obra dele, que você aceitou que o sacrifício dele fosse em seu favor, em seu lugar. Ele está satisfeito em ver que você está aí para louvá-lo, para engrandecer o seu nome. Ele está satisfeito de ver que ele foi até o fim, mas você se rendeu, aleluia, entregou a ele a vida. E a maior satisfação do Senhor será naquele dia abrir os céus, aleluia, e receber esta igreja, e receber o seu povo, dizendo, bem-vindos, aleluia, bem-vindos, aleluia, aqueles que foram lavados no sangue, porque ele, o Senhor, foi vencedor para ser glorificado pelas vidas que ele justificou ali na cruz. Lá no livro do Apocalipse, João vê o Cordeiro, vê o resultado da sua obra, mas ele vê o Cordeiro como um vencedor. Apocalipse capítulo 5, João vai dizer que o livro que precisava ser aberto, o livro fechado com 7 selos, que precisava ser aberto para que os homens pudessem ser salvos. E João chorou porque disse, não havia quem abrisse o livro, quem soltasse os seus selos. Mas um dos anciãos, um dos seres celestiais disse, João, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E ele diz, o Cordeiro pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, da mão do Pai, aleluia. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tocando as suas harpas e com as taças de ouro, cheias das orações dos santos, e dizendo, digno és, Cordeiro, de abrir o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e toda nação, e para Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, aleluia. E aí ele viu, aleluia, milhares de milhares, ele viu, aleluia, milhões de milhões de anjos cantando um novo cântico ao Cordeiro, dizendo, digno ao Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, aleluia. E eles concluem dizendo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra
Aleluia. Não nos lembramos com pena da morte de Jesus. Não nos lembramos com tristeza da morte de Jesus. Nos lembramos com alegria daquele que venceu, aleluia, pela morte, porque Ele, o Senhor, merece a honra que Ele é devida pela obra que Ele realizou na cruz. Reconhecemos hoje a sua obra e lhe damos glória. Renovamos a nossa confiança na sua obra de salvação, tendo a certeza que Ele nos comprou e que está conosco para nos dar graça, para nós perseverarmos até o fim. Certamente o inimigo pode tentar você, dizer a você que você não vai conseguir, que você não vai permanecer firme, mas a palavra de Deus garante: o meu servo verá o resultado da sua obra e ficará satisfeito. Aleluia! O Cordeiro venceu, ele ficará satisfeito, porque ele foi vencedor na cruz, e porque ele é vencedor, o apóstolo Paulo nos garante: nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia! E chegará um dia que toda língua e todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo garante que ao nome de Jesus, um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Aleluia. Hoje alguém despreza, hoje alguém rejeita, hoje alguém não reconhece, mas um dia, que queira ou que não queira, para seu benefício ou para sua derrota, alguém reconhecerá: Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O Salmo 24, encerrando esta mensagem, no Salmo 24, há uma mensagem profética, quando o salmista diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém olha para essa escritura e vê nela uma declaração profética do dia em que Jesus ressuscitou de entre os mortos e subiu ao céu. E talvez o salmista, de uma forma profética, estivesse olhando pelos olhos da fé, vendo que chegou alguém do lado de fora do portão do céu. Chegou alguém do lado de fora do portão da eternidade. E alguém grita assim: abram-se os portais eternos, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele pergunta: quem é este Rei da Glória? E ele diz: o Senhor dos Exércitos, o vencedor em batalhas, aquele que venceu e derrotou os inimigos, poderoso na batalha. É esse o Rei da Glória. E Jesus, como este vencedor, entrou no céu. Aleluia. Os portais da eternidade não receberam o Cordeiro morto, receberam o Leão de Judá, vitorioso, vivo, glorioso. Aleluia. Que se levantou para declarar a sua vitória e assentar-se no trono da sua glória para toda sempre. Que nesta noite, queridos irmãos, renovamos a nossa confiança na obra de Cristo, renovemos a nossa gratidão em louvá-lo pelo que Ele fez, e renovemos a certeza que nele nós somos vencedores. Aleluia. Há inimigos que tentam de toda maneira roubar a sua fé, mas nesta noite creia, se apegue a esta promessa: o Senhor ficará satisfeito com o resultado da sua obra, porque você, pela graça de Deus, aleluia, tem a condição de entrar nos portais celestiais, porque Ele já entrou lá como nosso precursor, como nosso representante, como Cordeiro vitorioso que venceu a morte e todos os inimigos, para declarar também a nossa vitória em crer na sua obra na cruz. A obra do Cordeiro foi dolorida, a obra do Cordeiro foi substitutiva, mas a obra do Cordeiro foi vitoriosa. E nele nós temos esta vitória hoje e até o dia que nós também
entraremos nos portais celestiais para estar com Ele para todos sempre. Lembre-se desta obra, louve a Deus por esta obra, agradeça a Jesus por esta obra, seja um participante desta obra pela fé e perseverança em seguir o Cordeiro de Deus, porque nele nós temos a plena vitória, até que chegue o dia que nós também concluiremos a nossa obra aqui e entremos na eternidade para estar com Ele para todos sempre. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.